boa tarde a todos aí, né? Um grande prazer estar aqui participando dessa audiência pública. Cumprimento o deputado delegado Antônio Furtado, né? Cumprimentando ele, cumprimento também o presidente da comissão, cumprimento os demais participantes da audiência e agradeço a oportunidade, tá, deputado, de poder estar debatendo aqui esse tema interessante e importante para a sociedade. Mas eu lamento a gente estar discutindo uma questão dessa, de uma abrangência dessa natureza, de uma situação que pode perdurar por décadas, num momento tão complicado, né? No momento de uma pandemia, a gente deveria estar tratando sobre vacinação, recuperação da economia, mas a gente está sendo submetido à discussão dessa PEC de maneira muito célere, né? Sem que a gente possa ter o contato direto com os parlamentares, e por isso que é importante, mais uma vez, eu parabenizo a sua iniciativa, deputado Antônio Furtado, em podermos discutir e alertar aqui, dar a nossa contribuição. Eu começo a minha fala falando sobre a PEC, né, que nós vamos discutir, a PEC 32 de 2020. Ela foi proposta, né, pelo Executivo Federal e pretende fazer uma reforma administrativa aí, sendo que na exposição de sua fundamentação, né, no bojo de sua fundamentação, o ministro que assina a PEC, ele fala da seguinte forma, eu peço licença para ler aqui. A PEC apresentada, que possui como público-alvo não só a administração pública, como todo o seu corpo de servidores, se insere em um escopo maior de transformação do Estado. Pretende trazer mais agilidade e eficiência aos serviços oferecidos pelo governo. E aí, dentre, né, inúmeros argumentos, essa fundamentação da PEC diz o seguinte: o serviço público que se pretende implementar através da PEC será baseado em 4 princípios. E aí ele enumera esses 4 princípios, né? O primeiro, foco em servir, consciência de que a razão de existir do governo é servir os brasileiros. O segundo princípio, valorização das pessoas, reconhecimento justo dos servidores com foco no seu desenvolvimento efetivo. E enumera aí outros 2 princípios, né, da agilidade, inovação e da eficiência e racionalidade. Assim, antes de adentrarmos especificamente a PEC 32, né, dessa reforma administrativa, se faz necessário voltarmos um pouco. Por quê? Após a promulgação da Constituição de 88, nós já tivemos algumas reformas ao longo desse tempo, que tiveram como escopo exatamente essa reforma administrativa do serviço público. Foi a chamada reforma gerencial. Essa reforma gerencial ela ocorreu nos anos 95, 98 e 2003, né? Através de algumas emendas e também de leis. Essa chamada reforma gerencial ela tinha como foco melhorar a eficiência do serviço público e instituiu aí normas práticas gerenciais. Foi implementado, né, na administração pública um novo modelo de administração denominado administração gerencial, em detrimento daquela administração burocrática, né, que até existia no país até então. Essa reforma gerencial ela se pautou em 2 condições, as condições financeiras e as condições administrativas. As condições financeiras, essa reforma, ela apresentou rígidos controles na política fiscal e de controles de gastos, tanto que resultou na Lei Complementar 101 de 2000, né, de responsabilidade fiscal. Já relacionada às condições administrativas, a ideia foi levar a administração pública a ser gerencial, tendo como princípio a busca por resultados, e não só a execução de rotinas. Essa reforma gerencial, ela incorporou alguns conceitos que não eram bem sedimentados a órgãos públicos, né, e esses conceitos novos passaram a ser intensificados no cotidiano da administração pública. Um exemplo foi o planejamento estratégico, que passou a ser intensificado e utilizado de forma mais rotineira nos órgãos da administração pública. Além disso, essas reformas elas asseguraram um tratamento diferenciado às carreiras típicas de Estado, né? E com relação às condições administrativas, a meta principal dessas reformas foi tentar diminuir a ineficiência estrutural da administração pública e aumentar a eficiência da prestação de serviço público, né? E eu vou citar aqui alguns exemplos que foram efetivados ao longo dessas reformas, né? Desde
das emendas constitucionais respectivas. Um exemplo, aumentou o tempo que o servidor público garantia estabilidade. Passou-se a exigir um período de 3 anos de exercício em cargo efetivo, para que houvesse a estabilidade do servidor. E apenas o servidor público efetivo, de cargo efetivo, né, é que garantiu a estabilidade. Essa reforma também ela reformulou as hipóteses de perda do cargo, ampliando as situações jurídicas em que a administração pública ela poderia dar fim ao vínculo jurídico, né, entre o servidor e o Estado. Além disso, a reforma, a emenda constitucional 19 de 98, inseriu o princípio da eficiência no texto constitucional. Ou seja, né, a emenda constitucional 19 de 98, a emenda constitucional 20 de 98, a emenda constitucional 41 de 2003, elas buscaram enxugar a máquina pública, aumentando a fiscalização e criando políticas mais rígidas para o trato com o serviço público, mas sempre prevendo que uma contraprestação positiva para o chamado bom servidor. É necessário nós ressaltarmos aqui que todas essas emendas, elas primaram pelo tratamento diferenciado para as carreiras de Estado. Estas, nitidamente, com reconhecimento devido em todas essas reformas. Assim, não é novidade nenhuma propor reformas, né, que reformulem o serviço público, que busquem a eficiência do serviço público, né, que alterem as regras relacionadas ao servidor, mas temos que ter cautela e responsabilidade, porque, às vezes, o intuito pode ser de melhorar, mas dependendo da forma e maneira como essa reforma ela é proposta, o efeito pode ser outro. O efeito pode ser totalmente contrário. Podemos engessar e inviabilizar a prestação de serviço público para quem mais precisa. Passada essa pequena introdução aí, né, da reforma administrativa, eu passo já para o ano de 2017. No ano de 2017, o Supremo Tribunal Federal enfrentou uma matéria sobre o direito de greve relacionada às carreiras da segurança pública, né? Prevaleceu ali o voto do Alexandre de Moraes, do ministro Alexandre de Moraes, que ao final entendeu que as carreiras policiais, né, civis, não poderiam exercer o direito de greve. E o voto do ministro é bem esclarecedor no seguinte sentido. Ele fala o seguinte: esclareceu que a Constituição tratou das carreiras policiais de forma diferenciada, ao deixá-las de fora do capítulo de servidores públicos. Segundo o ministro, as carreiras policiais são carreiras de Estado, sem paralelo na atividade privada, visto que constituem um braço armado do Estado para a segurança pública, assim como as Forças Armadas são um braço armado para a segurança nacional. Ou seja, né, diferente da saúde, da educação, que é um paralelo para a iniciativa privada, na segurança pública nós não temos essa possibilidade, né? Os órgãos de segurança pública exercem a atividade de forma única. Não há nenhum outro órgão da iniciativa privada que possa suprir as atividades desempenhadas pelos, né, órgãos da segurança pública. E ele foi muito feliz, o ministro, que ele pontuou o seguinte: quando, né, a pessoa opta pela carreira policial, ela sabe que vai estar sujeita a um regime diferenciado, hierarquia e disciplina, vai estar submetido a uma escala diferenciada, uma aposentadoria diferenciada, vai ter de andar armado 24 horas por dia, porque tem obrigação legal de agir se vir alguma coisa acontecer. Porém, ao final, né, do seu voto, o ministro foi muito feliz e falou o seguinte: por isso, considerou que a segurança pública privativa do Estado deve ser tratada de maneira diferenciada, tanto para o bônus quanto para o ônus. Ou seja, né, as carreiras de segurança pública elas devem ser tratadas de forma diferenciada, tanto para o bônus quanto para o ônus. Entretanto, as carreiras da segurança pública, ao longo desses anos, vêm sempre arcando com ônus. E essa decisão do ministro é mais um exemplo disso. Importante nós ressaltarmos aqui, né, como bem pontuou meu colega Rodolfo Laterza, que caso a PEC 32 tramite da forma como está, é necessário aí a incorporação e aprovação do texto das emendas propostas pelos deputados Ivan Medeiros e João Campos. Essas emendas incorporam ao texto da PEC 32 disposição que considera os cargos e as carreiras de segurança pública do artigo 144 como típicas e exclusivas de Estado. Se faz necessária essa incorporação,
sob pena de inviabilizarmos o exercício da segurança pública em nosso país. Para finalizar aqui, vou pontuar alguns itens específicos da reforma que, no nosso entendimento, devem ser realizadas, algumas modificações técnicas, como bem pontuou o doutor Rodolfo. Primeiro, a supressão do princípio da subsidiariedade, né? A PEC prevê a inserção desse princípio, o Estado iria atuar de forma subsidiária. Isso é uma deturpação do que nós temos hoje em dia, uma inversão do Estado organizado e do serviço público, né? Segundo ponto, é uma normatização efetiva do teto remuneratório, do 3711. Essa normatização ela deve ser efetiva. Todos os poderes, né, instituídos devem respeitar essa previsão constitucional que já existe, né? Outros 2 pontos para finalizar. A inadequação do vínculo de experiência relacionado à carreira típica de Estado, né? É muito complicado você falar em policial trainee. Como é que vai ser essa questão, esse período de experiência? A pessoa vai ter acesso a dados, sistemas, ou seja, essa questão desse vínculo de experiência é totalmente incompatível com os profissionais de segurança pública. E, por último, aqui eu vou falar sobre o critério objetivo da avaliação de desempenho, né? Nós não somos contra a adoção de nenhum tipo de critério para se avaliar o desempenho do servidor público, mas temos que ter critérios objetivos para que os servidores possam continuar a exercer, né, o seu labor sem nenhum tipo de pressão ou direcionamento pautados em qualquer que seja a ideologia. Finalizando aqui, eu esclareço que essa luta, né, da PEC 32 é contra a destruição do serviço público. Nós estamos aqui lutando pela população, né? O serviço público ele chega à população através de servidores. E você, na hora que você começa, né, a destruir os direitos dos servidores, não valoriza, não incentiva o serviço público, você destrói o serviço público e, no final, o destinatário final, que é a população, não vai ter a prestação adequada do serviço público. E essa demonização do serviço público, né, foi a forma que foi adotada, né, atualmente para se realizar um desmonte dos serviços públicos. E essa PEC 32 nada mais é do que uma continuidade desse desmonte dos serviços públicos. Quem vai sofrer com isso é a população. Agradeço mais uma vez a participação. Desculpe aí a extensão do tempo aí, mas é que o tema é muito abrangente e muito interessante. Obrigado.